Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha coxinha, tá bom? O recheio e a massa. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então vamos lá aprender. Eu coloquei, pessoal, 5 dentes de alho grande. Eu ralei, né, porque é mais prático. Mas se você quiser fazer, quiser recortar os pedacinhos também fica legal, tá bom? Aí eu coloquei um pouquinho de óleo, gente, mas se você quiser também pode estar colocando banha, azeite, tá bom? Eu coloquei óleo porque meu banho acabou. E aí eu deixo fritar esse óleo com o alho, tá bom? E depois que frita, aí eu coloco uma colher de colorau. O meu aqui é muito ruim e tem que colocar bastante para dar uma cor. Mas se você for fazer e o seu colorau for bom, você coloca menos, tá bom? E aí eu deixo um pouquinho ali, acho que nem ficou, só misturei mesmo e coloquei logo a água para não queimar, tá bom? Porque assim que você coloca o colorau, rapidamente queima. Então, coloca um pouco de água, você também pode estar colocando, gente, um pouco de água do cozimento do frango, tá bom? E aí coloquei uma colher de orégano. É só isso meu tempero, gente, do meu frango e fica muito bom. Aquele cheirinho de alho, assim, nossa, é maravilhoso. Aqui eu amo alho e cebola, são os meus temperos favoritos. Acho que não tem um tempero melhor, não. Depois vem o cheiro verde. São os melhores. E aí, você deixa ferver. Quando ferver, você vai perceber que ele vai engrossar. Fica assim, tipo um molhinho, sabe? Fica muito cheiroso, gente. Muito gostoso esse molhinho. Fica bem grossinho. Aí, quando tá nesse ponto, assim, de bem grossinho, aí você pode colocar o peito de frango, tá bom? E aqui eu usei 2 quilos e um pouco mais. Eu acabei, gente, não colocando todo o peito de frango, porque eu não ia conseguir mexer, porque a vasilha era funda, mas era bem estreitinha para mexer todo o peito de frango. E aqui, gente, vocês vão colocando um pouco de sal e vai experimentando para ver como é que tá certo? E aí, por último, você coloca um pouco de cheiro verde, tá bom? Eu coloquei aqui cebolinha e coentro. Mas vocês podem fazer aí e colocar salsinha, o que vocês acharem melhor. Gente, lembrando aqui que essas receitas que eu posto aqui são receitas simples, certo? Que eu faço aqui pra vender. O meu canal é um canal assim de tudo um pouco, tá bom? Eu compartilho com muito amor. Depois, gente, que ter temperado o peito de frango, vamos para a massa. Então, gente, eu tô aqui utilizando aqui o cozimento do peito de frango, tá bom? O peito de frango eu comprei a bandeja, o filé de peito. Tem muitas pessoas que falam assim que é bom comprar com osso que dá mais sabor. Aí fica a critério de vocês. E tô usando aqui essa vasilha aqui que tá bem velhinha. É a vasilha da minha mãe que ela me deu, ó. E aí, gente, o que acontece? Essa vasilhinha minha aqui, ela mede 1 quilo de trigo. Eu vou mostrar pra vocês, ó, prestem bastante atenção. Então, aqui é 1 quilo de trigo, tá bom? Eu vou pegar essa vasilha e vou transferir essa farinha para uma bacininha. E essa mesma vasilha aí, eu vou colocar o líquido, tá bom? Então, a mesma quantidade de farinha vai ser a mesma quantidade de líquido, entendeu? A mesma quantidade de líquido vai ser a quantidade de farinha, tá certo? Porque senão não vai dar certo. Vocês entenderam? Então, gente, é uma massa também bem simples. Vocês vão ver aí. Para temperar nossa massa, gente, eu vou usar 1 colher de orégano, meia colher de colorau e um sachê daquele de temperinho comprado. Acho que é o Sazon que fala, né? E 1 colher de margarina, tá bom? E também 1 colher de sal. Se vocês for fazer, pode estar substituindo por outros temperos, tá bom? Tempero a gosto. E nesse momento, gente, é um momento que você cansa, porque é uma coisa puxada.
Então, gente, é muita quentura, um vapor que pega na sua mão. Mas fica tranquilo que não vai queimar não, só tendo muito cuidado, tá bom? E aí você vai, com o fogo ligado, você vai amassando, tá bom? Vai amassando, amassando ali, ali. E assim vai. Aí você tem que amassar até despregar assim da panela, sabe? Quando você vê aquela textura assim, lisa, que não tá mais pegando ali, aí você pega um pedacinho da massa e você mistura com o dedo, assim, pra ver como é que ela tá, se ela tá pegajosa, se ela tá firme. Aí vocês vão identificar assim, tá bom? Aí vocês verem que não tá pegando é porque tá boa. Eu não sei, acho que não vou nem chutar aqui a quantidade que eu amassei não. Mas foi assim, amassando e vendo nesse ponto que eu falei, pegando a bolinha e vendo com o dedo. E aqui, gente, eu tinha que amassar muito rápido porque eu tinha que fazer outra massa. Então, eu usei, né, um pouco de manteiga, tá bom? É necessário ter mais manteiga, gente, porque vocês vão precisar. Aí, como a massa tá muito quente, ela soa na mesa, fica pegando a mesa, né? Então, você vai amassando ali, porque como eu amassei, eu não tive muita força, tava com os braços já cansados de tanto trabalhar, então já tinha feito mil coisas. Então eu tava super cansada, então eu tive que acabar de amassar a mesa mesmo na mão, sovando assim, sabe? Mas esse pão dá pra você fazer tranquilamente na panela, pra quem tem força. Aí eu coloquei um plástico na mão e fui amassando ali pra ter que ficar umas pilotinhas de farinha de trigo, é normal, tá, gente? Isso aí, pra quem tem força, amassando na panela, né, dissolve essas pilotinhas, né? Mas, no meu caso aqui, ainda ficou muito ainda na massa, aí eu tive que tirar dessa forma. E aí, gente, vai ter um momento que eu vou deixar essa massa quietinha, né, depois que eu alisar ela. E vou fazer outra massa, porque eu quero, gente, uns 60 salgado. Então, 1 quilo de trigo, eu consigo fazer aproximadamente 28, 30 coxinhas. E aí eu tive que correr, porque eu precisava dessas 60 coxinhas, gente. É aproximadamente 60 coxinhas. Então, se vocês quiserem fazer aí, gente, não tem segredo não, tá? A mesma quantidade que vocês foram usar de trigo, vocês têm que usar de água. A mesma quantidade, tá bom? Então, gente, chega o momento mais satisfatório pra mim, que é modelar as coxinhas. Aí eu amo esse momento. Então, gente, o telefone descarregou, aí eu tive que colocar pra carregar, pra gente continuar o vídeo. Então, gente, é bem simples. Você faz um furinho. Se a massa estiver um pouco pegajosa, às vezes acontece da farinha de trigo, não ser farinha assim boa, aí a massa sai meio assim pegajosa, sabe? Não sai firme. Aí você pode estar assim colocando o dedo na manteiga, né? Pegando um pouco de manteiga, e aí você consegue fazer um furinho na massa e colocar o recheio. Tá vendo? E aí você vai retirando o excesso de massa e você vai modelando com as mãos. Não é difícil não, gente. A primeira vez que eu fiz coxinha na minha vida, eu fiz mini coxinhas. Isso é uma coisa mais linda, minhas mini coxinhas. Há muitos anos atrás. Eu olhando um vídeo na internet, eu consegui fazer assim de primeira. Aí com o tempo fui fazendo as maiores, né? As maiorzinhas. Mas eu achei tão lindinha minhas mini coxinhas, coisa mais linda. Fica muito bom. Então, gente, eu fiz, me rendeu aí 59 coxinhas. Então, eu queria uma meta de 60, né? Chegou bem pertinho. Mas tá ótimo. E aí sobrou bastante peito de frango também, gente. E eu coloquei 2 colheres de peito de frango, tá? Então, assim, uma coxinha no tamanho tá ótimo. Aqui as minhas coxinhas eu vendo bem baratinho, eu vendo R$3. Tem pessoas que vendem a 4, tem lugar que vende assim a 5. E aqui, gente, o que acontece?
eu fui ver que eu não tinha farinha de rosca. Não tinha, então o que que eu fiz? Eu peguei alguns pães de sal e aí eu torrei, fiz as torradas, né? E aí triturei no liquidificador. E aí, aí eu coloquei, gente, um pouquinho de farinha de trigo. Ah, gente, aqui eu gosto de sempre fazer os meus salgados e colocar diretamente na farinha de rosca. Mas como eu fui mexer com o pão ainda, fui torrar esse pão, triturar, aí eu deixei as minhas coxinhas, né, com plástico coberto por cima, enquanto eu ia fazer isso. E como ela tava fria, gente, acabou que a farinha de rosca não pegava no salgado, né? Então, eu peguei uma aguinha filtrada e fui colocando as coxinhas. Nesse momento dá um trabalho, eu acho que dá um trabalho, porque você tem que ficar, ó, usa as duas mãos. Uma mão você fica na água, a outra na farinha. E acaba que você fica ali, pega ali no salgado molhado, põe a mão na farinha, vira um meio que bagunça, não tem? Mas dá tudo certo. E aí, eu passei a farinha, né? Minha farinha de rosca improvisada. Na verdade, eu sempre faço assim, gente. Só que assim, eu não coloco a farinha de trigo, né? Eu sempre faço com farinha de pão. Eu torro o pão e faço assim minha misturinha. Porque no mercado você compra farinha de rosca, se você ler a embalagem, lá fala farinha de trigo com açúcar e outra coisa, entendeu? Então assim, eu prefiro fazer com pão. Fica com a corzinha mais linda e uma corzinha mais escura. A farinha de rosca é aquele salgado branco, não tem? Aí, enfim, eu gosto assim. Aí eu passei na farinha todo o meu salgadinho, né? E vou tirando o excesso. Também é uma coisa simples, gente. Só tem um pouquinho de paciência. Aqui eu gosto que meu marido me ajuda, mas ele não estava. Ele estava cuidando de outras coisas também importantes. Mas aqui eu sempre faço assim, eu ponho na farinha e ele vai tirando o excesso pra mim. Então, meus amores, ficou assim minhas coxinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que eu tenha ajudado vocês aí também. Deus abençoe a vida de cada um. Muito obrigada. Se você gostou do vídeo, já curte o vídeo, se inscreve no meu canal se você não é inscrito. Deixe seu comentário que eu vou amar responder vocês, tá bom? E compartilha aí, tá bom? Beijos.